Beijo. Bom, estamos ao vivo, tá? Deixa o pessoal entrar, começar a entrar, a gente já vai interagindo. A temática de hoje vai ser muito importante para a atual conjuntura. Então deixa algumas pessoas entrarem, que aí a gente já inicia. Bom, boa noite a todos. Essa é a quarta live que o canal Cerveja com Maciel promove, né? Nós tivemos já 3, era para ser a quinta, mas infelizmente teve uma que deu alguns problemas e não consegui fazer, que vai ser marcada em momento tempestivo. E o tema de hoje, né, que eu vou dialogar aqui com a convidada, que já eu apresento. Mas antes disso, eu quero fazer algumas considerações e falar para as pessoas que estão nos assistindo, né? Caso queiram fazer algumas perguntas nos comentários, que vai estar aqui aberto para todos, eu vou estar lendo as perguntas para que a professora, a convidada, possa responder, tá? Então podem interagir, que assim que as perguntas forem aparecendo nos comentários, eu vou estar fazendo algumas intervenções e passando para a convidada responder a essas perguntas. Bom, o tema de hoje é ditadura nunca mais, né? Então, é um tema muito importante porque a gente tem percebido no atual, principalmente esse atual governo, ele flerta muito com a ditadura de 64, né? Então, eu acho que esse tema é muito pertinente, muito importante a gente conversar, dialogar sobre ele, para que a gente venha entender esse período, venha entender os elementos que se desenharam naquele momento histórico e para que nós não deixemos mais essa história se repetir. É sabido, a historiografia, né, nos mostra que entre os anos 60 e 70, os países do Cone Sul, né, Brasil, Uruguai, Argentina e Chile, compartilharam entre si uma história de golpes de Estado e de sangrentas perseguições, né? E cada país teve sua peculiaridade no seu regime, né, ditatorial. O contexto que nós vamos falar hoje é o contexto brasileiro, né? Então nós vamos falar do golpe civil e militar que teve aqui na década de 60, né? Então, no cerne dessa história, apresentaremos alguns elementos que flertaram e que arquitetaram para que o golpe de 64 fosse gestado, bem como elementos que se repetem na atual conjuntura. Por isso que é importante a gente estar dialogando sobre esse tema agora, né? Aí a gente lança uma pergunta de início: será que a história pode se repetir, né? Nesse sentido, para fazermos uma ligação entre aquele período e o atual, claro que às vezes a gente não, principalmente nós da área de história, como eu sou historiador, a gente não pode fazer nenhum tipo de anacronismo, né? Mas, mas às vezes a gente precisa entender que a história ela pode se repetir. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler o 18 de Brumário, quando Marx naquela famosa linha, nas linhas iniciais desse livro, que ele fala que Hegel, né, diz em algum lugar que todos os fatos e personagens de grande importância na história mundial ocorrem necessariamente duas vezes, né? Só que ele esqueceu de acrescentar, primeiro como tragédia e segundo como farsa. Então, Marx, ele inicia o 18 de Brumário dessa forma. Será que a ditadura que ocorreu na década de 60 e ficou por 21 anos, ela pode se repetir hoje? Então, isso a gente vai estar conversando com a convidada, que eu já vou apresentar. E nesse bojo, né, nesse contexto da ditadura, surgiram alguns movimentos de resistência, obviamente, de luta. Resistências pacíficas e resistências armadas, né? E é nesse contexto de luta armada que também nós vamos estar conversando, e principalmente num grupo que a convidada fez parte, né? E tiveram vários grupos que foram protagonistas naquele momento histórico. Mas então é nessa introdução, nessa temática que nós vamos conversar agora com a professora Ana Maria Estevão, tá? Agora eu vou apresentar
a convidada e colocá-la ela aqui para a gente iniciar o diálogo. Tá? Então, a Ana Maria Estevão, ela é... Deixa eu só ver o currículo dela, para dar uma pequena apresentada. Ela é graduada em Serviço Social, né, pela Faculdade Paulista de Serviço Social. Ela é mestre também em Serviço Social pela PUC e doutora já em Serviço Social também pela PUC. Aí ela também é livre docente aposentada da Universidade Estadual Paulista, Unesp Campus de Franca. Eu peguei todos esses dados no currículo Lattes, tá? Atualmente ela é professora adjunta da Universidade Federal de São Paulo, no campus Baixada Santista. E uma das coisas que nós vamos conversar sobre essa experiência que ela teve naquele momento histórico, é que ela também foi militante na Frente de Massas da Ação Libertadora Nacional, a ALN. Ou seja, esse foi um dos movimentos na época, né, de luta armada que lutou e resistiu contra a ditadura militar que havia se construído no tecido social brasileiro. Então, essa é a convidada de hoje, Ana Maria Estevão. Aí eu vou passar a palavra para ela, só para que ela faça uma breve apresentação dela, e aí a gente já começa, e daqui a pouco a gente começa com algumas perguntas e desenvolvendo o tema. Então, professora Ana Maria, gostaria que você falasse alguma coisa, as suas motivações, o que... primeiro, antes de passar a palavra, quero agradecer o Maurício, que ele já está nos assistindo aqui, pela ponte que ele fez, né, o contato que ele fez com a professora, e ela acabou aceitando o convite. Eu fico imensamente agradecido por ele e agradecido pela senhora por ter aceitado esse convite. Então, só passo a palavra agora só para você fazer uma apresentação, suas motivações, e aí a gente já começa o diálogo, professora. Tá bom. Bom, em primeiro lugar, obrigada por ter me convidado, né? E obrigada também por abrir esse espaço. Sempre que alguém me convida para falar sobre isso, eu aceito, porque eu acho que a função do sobrevivente é principalmente contar história, né? Ainda mais essa história que estão querendo mascarar, esconder, né? Contar de outra forma, né? Então, quando você apresentou o meu currículo, eu ri, porque eu ia dizer que eu tenho comprovação de tudo isso, viu, no meu currículo Lattes. Não é que nem os ministros que andam por aí falsificando seus currículos, né? Então, e é isso, eu já sou uma senhora, então tenho jurássica, né, em termos de militância, então tem muitas histórias para contar, mas principalmente eu acho que é importante hoje que os jovens, né, que o povo da geração do Maurício, que os que atualmente são meus alunos, que recuperem essas memórias todas, porque não são só memórias, né? Elas são marcas na nossa história. Então, boa noite para todo mundo e agradeço antecipadamente já por estar aqui. Vamos lá, né, Fernando? Não, professor, eu que agradeço, e aí quero novamente enfatizar, se o pessoal quiser fazer pergunta, nós estamos já chegou em 11 pessoas assistindo, o pessoal vai entrando aos poucos, e prometo que essa live não vai ser 3 horas de live, que nem foi a última vez, tá? A última vez eu fiz uma live de 3 horas, Nossa. mas no máximo a gente... mas dependendo da conversa, e às vezes quando uma conversa boa, vai longe, né? Mas vamos tentar fazer de uma forma que não fique muito tempo, né? Mas, então, vamos lá. Boa noite, Lucimari. Boa noite, Wagner. Boa noite, Valdini. Sejam bem-vindos, tá? Bom, antes de a gente começar com algumas perguntas, eu quero compartilhar com vocês uma fala que foi em 2018. Até acho que o pessoal pôde assistir. Eu vou compartilhar aqui na tela. Eu vou ver se vai dar certo, tá? Porque é a primeira vez que eu vou fazer isso. Então, vamos ver se vai dar certo. E aí eu pergunto para vocês se tá aparecendo a imagem ou não. Tá, sim. Hein, professora? Tá Tá? aparecendo, Então, sim. vou iniciar com essa fala, vou iniciar com essa fala e só me fala se o áudio vai estar bom. Olha, Dade, a sua pergunta é muito importante e verdadeira.
que eu acho que não merece riso, porque o momento é grave. Não dá para a gente fingir que está tudo bem. Nós estamos há meses fazendo uma campanha que está marcada pelo ódio. Faz 30 anos que esse país saiu de uma ditadura. Muita gente morreu, muita gente foi torturada. Tem mãe que não conseguiu enterrar seu filho até hoje. Outro dia eu conversava com o meu sogro e ele contava das torturas que sofreu durante a ditadura militar. Faz 30 anos, mas eu acho que a gente nunca esteve tão perto disso que aconteceu naquele momento. Se nós estamos aqui hoje podendo discutir o futuro do Brasil, é porque teve gente que derramou sangue para ter democracia. Se você vai poder votar no domingo, é porque teve gente que deu a vida para isso. E olha, quando eu nasci, o Brasil estava numa ditadura. Eu não quero que as minhas filhas cresçam no país com uma ditadura. Sempre começa assim, com arma, com tudo se resolve na porrada, que a vida do ser humano não vale nada. Eu acho que nós temos que dar um grito nesse momento, botar a bola no chão e dizer ditadura nunca mais. Isso aí. Deu para escutar o áudio direito? Pelo menos o áudio? Perfeitamente. Deu perfeitamente. A imagem que ficou ruim, né? A imagem ficou ruim, né? Mas o importante é o que ele disse, né? Exatamente. Então, eu quis começar com a fala do Boulos, que eu acho que foi naquele momento, em 2018, né? Porque quando o Bolsonaro ganhou, aquele que tem mais sensibilidade histórica conseguiu perceber que alguma coisa estava de errada na sociedade brasileira. Então, e a gente tem que tomar muito cuidado para que essa história não venha se repetir. Porque todo o tempo ele flertou com a ditadura militar. Daqui a pouco eu vou passar algumas falas dele, né? Passar não em áudio, eu vou ler, que aí fica claro esse flerte e esse apego que ele tem por aquela época. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então eu quis começar com essa fala, pois a professora ela é uma sobrevivente daquele momento histórico. Então aqui nós estamos falando com uma sobrevivente, né? Que viveu aquele momento, ela é praticamente a história viva aqui, conversando conosco, fazendo esse diálogo conosco. Então, eu quis começar e ditadura nunca mais, não pode acontecer isso. Aí agora nós vamos desenvolver o tema para tentar entender se essa história pode se repetir, quais foram os elementos que nós estamos vendo hoje no Brasil, que são similares a alguns movimentos que ocorreram naquela época. Então eu vou começar com uma pergunta. Não, mas antes disso, eu quero falar algumas coisas sobre essas frases que o Bolsonaro fala sobre a ditadura, para a gente entender por que ele flerta com a ditadura, né? No dia 27 de março de 2019, em entrevista ao Brasil Urgente na TV Bandeirantes, ele falou o seguinte: temos de conhecer a verdade. Não quer dizer que foi uma maravilha. Não foi uma maravilha. Regime nenhum. Qual casamento é uma maravilha? De vez em quando tem um probleminha. É coisa rara um casal não ter um problema, tá certo? E onde você viu uma ditadura entregar para a oposição de forma pacífica o governo? Só no Brasil. Então não houve ditadura. Então, essa frase ele é praticamente uma negação da ditadura, né? Ele fala que não houve ditadura, que entregou de forma pacífica. Depois eu quero que a professora comente sobre essa frase. Agora, uma outra frase que ele falou no dia 29 de outubro de 2018, também na TV Bandeirantes, só que em entrevista ao Jornal da Band, ele fala o seguinte: eu mostrei, e hoje em dia grande parte da população entende, que o período militar não foi ditadura, como a esquerda sempre pregou, porque tinha censura muitas vezes. De acordo com o articulista, a palavra-chave que estava naquela matéria era para executar um assalto a banco ou até mesmo executar uma autoridade em cativeiro.
Essa foi a censura. Aí, em vídeo publicado nas redes sociais, 31 de março de 2016, ele fala: 31 de março de 64, devemos sim comemorar esta data. Afinal de contas, foi um novo 7 de setembro. O Brasil merece os valores dos militares de 64 a 85. Outra fala sobre a tortura, que é conhecida, foi que ele fala aqui, ó: sou capitão do exército, conhecia e era amigo do coronel, sou amigo da viúva. O coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra recebeu a mais alta comenda do exército, a medalha de pacificador. É um herói brasileiro. E outra fala que ele fala naquele momento do impeachment da Dilma, que também ficou marcada, ele fala: pela memória do coronel Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff, em 8 de novembro de 2016. Outra fala: o erro da ditadura foi torturar e não matar, em entrevista à Rádio Jovem Pan, 8 de julho de 2016. Outra fala em entrevista ao programa Câmera Aberta, na TV Bandeirantes, em 99. Pau de arara funciona, sou favorável à tortura, tu sabe disso, e o povo é favorável também. Sobre o golpe, ele fala que não houve golpe militar em 64, foi durante uma entrevista ao programa Roda Viva, em 30 de julho de 2018. Sobre o Araguaia, ele falou numa entrevista à Rádio Super Notícia, em 10 de maio de 2018. Se tivéssemos agido como a Colômbia, com humanismo, teríamos a Farc no coração do Brasil, e graças aos militares não temos. Outra fala sobre assassinatos. Errar, até na sua casa todo mundo erra. Quem nunca deu um tapa no bumbum do filho e depois se arrependeu? Acontece. Isso aqui foi também a Rádio Super Notícia em 10 de maio de 2018. Sobre Vladimir Herzog, ninguém tem prova de nada, suicídio acontece. Pessoal pratica suicídio. Sobre o jornalista morto na ditadura, em entrevista ao programa Maria Godoy, entrevista na Rede TV, em 2018 também. Bom, então essas foram algumas palavras que fica nítido a negação da ditadura, não tem nenhuma empatia, apaixonado pela tortura, enfim. Então aqui é o flat que ele faz com a ditadura militar. E foi eleito democraticamente, né? Claro que à base de várias fake news, mas infelizmente foi eleito, e tem esse diálogo com a ditadura. Então eu gostaria de passar a palavra para você, professora, para você fazer alguns comentários, se quiser, sobre alguma dessas frases, né? E já começar iniciando, desenvolver sobre a contextualização daquele momento histórico, né? Quais foram, como estava a conjuntura política, econômica e social da sociedade naquele momento, pré-golpe, né, de 64, na questão do Jango, qual a sua memória, porque você viveu aquele momento praticamente, né? E aí depois eu vou desenvolvendo as perguntas. Se a senhora puder fazer alguns comentários agora, a gente, tá? Tá. Passa a palavra para você. Tem muitos comentários, né? Em 1964, eu nasci em 48, portanto, eu tinha 16 anos, né? E a minha memória é uma memória bem nítida de vários acontecimentos, né? Então, primeiro, assim, eu não acho que ele flerta com ele, não é flerte. Existe um projeto, né, que parece que ele não tem projeto, ele só flerta com a ditadura, ele não flerta, ele tem vontade de ser um ditador, mas só não é porque ele foi eleito de forma, entre aspas, democrática, né, pensando todo o processo, mas eu não acho que é só flerte, ele é isso, ele é a favor da tortura. São várias coisas. Primeiro, vamos lembrar que a situação que existia no Brasil pré-64 era completamente diferente do que a gente viu com o golpe primeiro que tirou a presidente Dilma Rousseff, né, e colocou o Temer, que é outro momento, né? E a história só se repete sobre a forma de farsa, faz muito sentido aqui. Bom, primeiro, antes de 64,
existem 2 projetos para o Brasil. Aliás, 2,5, vamos dizer. Um projeto que pensava em construir um país a partir de um projeto desenvolvimentista, com justiça social, com reformas de base, voltado para a maior parte da população, né? Tinha vários projetos. Um outro que era um projeto de um desenvolvimento industrial feito com capital estrangeiro, né? E com amplo espaço para empresas e aberto ao capital estrangeiro, principalmente norte-americano. E havia um projeto, um terceiro, que eu digo que é meio projeto, porque ele não chega a se concretizar, que era o projeto dos partidos de esquerda, principalmente PCB e PCdoB, né, que estavam presentes nesse momento, clandestinos, mas presentes e que tinham um enraizamento dentro de todos os setores da sociedade brasileira muito grande, né? Inclusive entre os militares. Tá? Então, quando o Jânio renuncia, que é o projeto desenvolvimentista, ele está vindo desde o Juscelino Kubitschek, né? Quando o Jânio renuncia e se garante, e são os militares que garantem, né, a posse do Jango, que naquela época as eleições eram casadinhas, né? Você votava separado para presidente e para o vice. Então, o Jânio se elege por um partido, digamos assim, de centro, que é o DN, né? No acordo aí, o DN, PTB e tal, e também PTB e vários outros grupos de esquerda e outros partidos pequenos apoiam o Jango, que era considerado um candidato de centro-esquerda, né? Que tinha, inclusive, um apoio muito forte do Nordeste, lá, do Miguel Arraes, esse grupo todo, e tinha o apoio do Sul, né, do Brizola e os governadores do Sul. Bom, quando o Jango assume, né, já foi uma briga para o Jango assumir, você percebe claramente que a proposta que estava se colocando, que era contrária ao desenvolvimento baseado no capital estrangeiro e sem nenhuma reforma de base que, de fato, criasse um mínimo de justiça social, né? Essas pessoas começam a se organizar, a se colocar, inclusive, contra o presidente. Mas tem vários fatores, né? A Igreja Católica apoia o golpe, né, e ajuda a organizar e a dar base ideológica. Então, isso hoje a gente vê isso na igreja evangélica, um grande setor da igreja evangélica apoiando a candidatura do Bolsonaro, né? E dando a justificativa ideológica. E tem uma outra questão. Quando tem o golpe vem para impedir, entre aspas, né? Para impedir a entrada do comunismo no Brasil, para impedir que a esquerda, e que existia uma esquerda extremamente vinculada às bases, às massas, né? Inclusive dentro, em todos os setores da sociedade brasileira. Então, existia um inimigo claro, visível, de esquerda, que podia se dizer que era comunista, né? Tinha isso claramente e tinha todo um trabalho junto aos vários setores da população desses partidos de esquerda que tinham um imaginário de fazer um país socialista. Mas a proposta que acaba vencendo é a proposta do Jango. Vamos fazer as reformas de base. Quais são as reformas de base? Reforma agrária, que aí era mais radical do que isso que veio depois, reforma agrária, reforma da educação, reforma da agrária, educação, toda uma reforma na legislação, inclusive para incluir voto de analfabeto, que nessa época analfabeto não votava, e tinha toda uma política econômica, a proposta de uma política econômica que fosse voltada para a grande maioria da população. Era construir o desenvolvimento interno, né, a partir
dos nossos próprios recursos e com autonomia em relação ao capital estrangeiro, né? Essas propostas, durante muito tempo, depois, né, quando acabou a ditadura, na redemocratização, algumas propostas desenvolvimentistas continuam, né, presentes na sociedade. Então, o golpe acaba sendo um grande acordo entre os militares, né? Os militares executam o golpe, mas, de fato, quem banca o golpe, quem dá garantias militares, inclusive, né, a gente sabe, e é provado historicamente, que havia navios de guerra norte-americanos, né, no mar, em alto mar, esperando só uma ordem para poder garantir o golpe. Então, junta-se a burguesia, que já está integrada e que quer mais integração ainda ao capital estrangeiro, se junta a igreja, o tempo todo se colocando e fazendo campanha ideológica para a marcha da família com Deus pela liberdade, né, principalmente Minas, Rio de Janeiro, que junta 400 mil pessoas nas vésperas do golpe. Então, são setores conservadores, né, que se juntam e que apoiam o golpe e pedem o golpe. Mas não vamos esquecer que tinha muitos parlamentares também que apoiaram o golpe, né? Tipo o Carlos Lacerda, né? Mas que esperavam que ia ter o golpe, ia se expulsar o Jango, ia se acabar a proposta das reformas de base, e eles iam ficar na governança, né? Que foi o que não aconteceu, né? Os militares chegaram lá e ficaram, né? E, inclusive, todo o aparelho repressivo vem ser financiado por várias empresas estrangeiras, né? Ultragás, empresas a Volks, né? São empresas que vão financiar o aparato repressivo do Brasil, né? Então, por isso que eu falo que é um golpe que não é só militar, é um golpe empresarial militar, ou burgo militar, como alguns setores da esquerda falam hoje. Então, os militares eram os que garantiam a permanência de um determinado projeto de sociedade, que tenta o tempo todo, e isso é diferente do que a gente tem hoje, que tenta o tempo todo se legitimar, de várias formas. Primeiro, quando eles caçam, né, todo o ato institucional número 2, né, que caçam todos os vários parlamentares, inclusive o Jânio Quadros, o Jango, são todos caçados, tal. Tem a perseguição, tem o fechamento dos sindicatos, a intervenção nos sindicatos depois, tem a morte, porque primeiro eles vão, a Lei de Segurança Nacional, que, aliás, ainda está aí, vigente, tá? De vez em quando se apela para a Lei de Segurança Nacional, o aparato militar, da ditadura militar, civil-militar, ainda está presente, ele não foi completamente desmantelado, inclusive o aparato jurídico da Lei de Segurança Nacional está aí. Então, até durante a Copa do Mundo, a presidente usou, né, esse aparato aí para reprimir os movimentos que eram contra, né, a forma como estava se dando o processo para a construção dos grandes, enfim, a construção dos grandes, como é que fala, do Maracanãzão, do Itaquerão, tudo isso, né, e ela usa esse aparato para reprimir, né, os movimentos sociais que foram contra. Mas, só voltando, eu estou só querendo enfatizar que, quando a gente fala ditadura nunca mais, dá a impressão que a ditadura se desmantelou e nunca mais teve, mas não é verdade. Tem aparatos da ditadura que estão aí. Outra coisa que também tem a ver com a nossa lei de anistia, que mais tarde a gente vai chegar lá. Então, eu estou querendo enfatizar o seguinte: a ditadura militar, os militares dão um golpe, botam os tanques na rua, acabam com qualquer tipo de oposição, seja em que nível for, estabelece a censura,
o tripé repressão, censura e policiamento, né? E criam todo o terror de Estado, prendem, matam todos os seus opositores, mas eles tentam o tempo todo se legitimar perante o mundo, né? Através da criação. Aí você tem os atos institucionais, eu costumo dizer isso sempre, né? Que o povo fica pedindo um ato institucional número 5, e a gente tem que lembrar que outros, antes do ato institucional número 5, né? Foram tão ou mais importantes quanto o AI-5. O AI-5, digamos, é a cereja do bolo, né, mesmo, da ditadura. Mas o 1 e o 2 foram importantíssimos, que fecha o Congresso, que cria só 2 partidos, que estabelece a censura. O 5 foi um aperto a mais, e era exatamente para reprimir a classe média, o movimento estudantil, que estava nas ruas, né, em 1968. Então, eles precisavam conter isso aí. Mas eu estou querendo enfatizar aqui, como é que eles vão se institucionalizar, se legitimar? Vão conseguir apoio popular de uma parcela da população brasileira, através dos planos econômicos, né, que é o projeto Claro, do senhor Delfim Neto, né, que é criar uma classe média composta de 10% da população brasileira. O desenvolvimento econômico da época, né, como eles colocam, o milagre brasileiro, né, ele vem com capital estrangeiro, com as grandes obras, né, para criar emprego e tal, e, ao mesmo tempo, com a repressão, né, para garantir que esses processos acontecessem, que não houvesse greve, vamos apaziguar a sociedade para a gente poder fazer tudo o que precisa, né? Hoje, na linguagem de hoje, vamos passar a boiada, que está todo mundo caladinho, né? Com a censura e com a repressão, com as mortes, o terror de Estado, a violência de Estado, tudo isso, eles conseguem criar 10% da população brasileira ascende à classe média. É um projeto intencional. E esses passam a dar apoio, não chega a ser um apoio militante, mas passam com um plano de metas, né, a dar com a segunda, com a compra da TV a cores, do segundo carro, da casa na praia e tudo isso que agrada a classe média, eles conseguem o apoio de um amplo setor da sociedade. O que acontece agora é que, quando o Bolsonaro se elege, ele já vem com esse apoio, né? E ele continua com esses 30% até hoje, o apoiando, né? A ditadura, ela construiu a sua legitimação durante o processo, né? Ela consegue a legitimidade durante o processo e tem num arremedo de tentativa institucional, no Congresso, criando 2 partidos, mas garantido que algumas cidades importantes, o MDB jamais ganharia as eleições, né, com os senadores biônicos, né, tem todo um processo em vários níveis da sociedade que vão garantir a permanência da ditadura, que não são populares. E aí a oposição, já posso falar de como é que se organiza a oposição, né? Aquele grupo, né, grande, os partidos que vinham e que tinham uma implantação muito forte nas bases populares, né, inclusive na Marinha, na Aeronáutica, no Exército, né, tanto que depois você tem o capitão Lamarca, né, que vai fundar uma organização militar armada de esquerda, né, você tem vários militares que saem e vêm, né, saem do Partido Comunista e vêm para a esquerda armada. Mas essa oposição armada só se organiza quando todos os meios institucionais ou partidários, políticos ou de movimentos de massas já não eram mais possíveis, né? Chega um momento em que a resistência ao golpe, inclusive, ela não se dá por participação popular e de massas.
a resistência é por parte de alguns governadores, que são defenestrados logo, por parte de alguns setores no campo, né, as ligas camponesas, tal, porque a repressão acaba com todos esses movimentos, bota todo mundo na clandestinidade e ninguém mais tem condições de fazer isso a primeira leva, eu estou falando, né? E aí todo mundo que está clandestino, que está propondo uma luta armada, né, que aí que a massa não via essas pessoas, eles estavam clandestinos, existia uma censura terrível, né, com todos os meios de informação, imprensa, rádio, televisão, só falavam o que o governo queria, além da repressão e dos olheiros que tinha nas universidades, em sala de aula, nas escolas, no sindicato, em todos os lugares da sociedade civil, todos os espaços, né? Então, o que ocorre é que aí esses grupos armados começam a se organizar, não é só para derrubar a ditadura, né? Mas é principalmente através da luta armada, da violência armada, tentar fazer uma guerra de libertação nacional, né? E aí com um projeto claramente de libertação nacional, e aí tinha várias discussões se era socialista, se era de governo popular, enfim, né? Você tinha vários grupos na esquerda armada com posturas diferentes em relação ao que era que se queria, mas que todo mundo, mas só era possível com a queda da ditadura. Mas a luta contra a ditadura era a luta contra o capitalismo também, né? Contra o imperialismo norte-americano, que era o que na época se apresentava mais fortemente no Brasil. Então, é um momento que hoje, quando tentam dizer que os comunistas estão aí, que a gente se pergunta é isso, assim, que comunistas, né? Assim, a gente não tem, a gente que eu falo, porque eu me coloco desse lado, né? Não tem esse poder todo que estão nos dando. Eu espero que um dia tenha, mas não temos. Então, o inimigo, quem passou a ser o inimigo é todo mundo. Todo mundo que não seja fascista, nem bolsomínio, nem de direita, de extrema direita. Porque até o Ciro Gomes é considerado comunista, a família Marinho, né? Enfim, esse perfil de quem é comunista hoje é todo mundo. Só 30% da população brasileira que não é. Né? Então, enquanto quem morria, quem estava sendo trucidado, né, durante a ditadura militar, ou que já tinha saído antes, né, já tinha sido feito antes, logo em 64, dos movimentos operários. Depois são os movimentos camponeses, aí vem o movimento estudantil, né, as grandes lideranças, e começou a se matar, a se prender, matar, torturar quem era da luta armada. Não era só quem deu tiro, quem era dos grupos táticos armados, quem assaltou banco para fazer finanças, assaltou não, expropriou bancos para fazer finanças para a Revolução e tudo isso, mas era principalmente pessoas que estavam na clandestinidade, que não eram conhecidos, que as pessoas não sabiam da existência delas. Então, enquanto eram esses que estavam morrendo, se ficava tudo tranquilo, ninguém ficava sabendo, e quando sabia pela versão da ditadura, né, pela versão oficial, então tudo bem. Mas aí começam a aparecer lideranças de movimento de massas, que não estavam na luta armada, reconhecidamente lideranças de massa, a repressão acabou com a esquerda armada, e depois acaba com aqueles que eram lideranças de movimento de massas, né, movimento operário, matam o Santos Dias da Silva, numa passeata, né, das comunidades eclesiais de base, o Alexandre Vanucci, que era a liderança do DCE, do movimento estudantil da USP, que todo mundo conhecia, né, depois vem o Herzog, que é do Sindicato dos Jornalistas, e vai nesse ritmo. Quando começa a morrer as pessoas, lideranças de massa reconhecidas, é que as pessoas começam a perceber
que, de fato, não era só aquele bando de comunista louco, né, armado, tal, que estava morrendo. A repressão estava acabando, inclusive, com lideranças conhecidas dos movimentos de massa. E aí, isso aí já no final da década de 70, né, já começa em 78, a você a ter a reorganização dos grandes movimentos de massa, né? E esses são grandes mesmo, é aí que a ditadura começa a cair, que vai terminar com o movimento das diretas já em 1983, se não me engano, né? Então, e é nesse momento que se já tinha liquidado toda a esquerda clandestina, a esquerda armada, a esquerda comunista, né, o PCdoB, a liderança toda morreu na reunião deles lá numa casa na Lapa, né, o PCB também, ou estava exilado, ou estava todo mundo morto, todo mundo, né, clandestino, ou se cuidando, né, e aí o movimento de massas põe a cara nas ruas. Você tem toda a organização, principalmente as mulheres da periferia, que se organizam no movimento contra a carestia, você tem a organização dos conselhos de saúde, né? Tem toda a Igreja Católica, de certa forma, faz autocrítica, e a Igreja Protestante tem a teologia, junto, né, com a Igreja Protestante, a teologia da libertação, que começam a apresentar questões ligadas a direitos humanos, né? Você tem todo um setor da sociedade extremamente respeitado pelas massas, pelas bases, que vem a público e que acolhe, né? Principalmente a igreja vai acolher todas as lideranças que estavam ameaçadas, né? A igreja recobre Dom Paulo Evaristo Arnes, é uma figura, o Jaime Wright, lá, irmão do Paulo Wright, né, que é um dos desaparecidos, o Jaime Wright, que é da Missão Presbiteriana Brasileira, o Jeter Ramalho, lá no Rio de Janeiro, do Centro Ecumênico de Documentação e Informação. Você tem várias figuras, né, que vão dar, inclusive, suporte e dar abrigo e acolher, né, todos esses grandes movimentos, e o povo perdeu o medo, principalmente, né? Perdeu o medo, e aí você tem greves, você tem grandes movimentos de massa pelo país inteiro, né, pedindo o fim da ditadura. Tem um livro que chama-se A Casa da Vovó, não sei se você conhece, ou se as pessoas conhecem. Esse livro é um jornalista, acho que é Godoy o nome dele, que entrevistou durante 10 anos a inteligência do ICOD no Brasil inteiro. E ele chama-se A Casa da Vovó, porque essa inteligência dizia que ir para a UBAN e ir para o DOI-CODE, onde eles trabalhavam, era tão bom quanto ir para a casa da vovó. É uma coisa terrível. Eles descrevem barbaridades que eles fizeram. Está escrito lá. O Bolsonaro devia ter lido, porque os caras que deram essas entrevistas deviam ir presos, porque são comunistas também, né? Era a inteligência da ditadura, né? Da repressão. Eles, claro, junto com o Fleury não era inteligência, era um executor, né? Então, aí, o que acontece é que você tem um momento desse livro que um dos caras contam que eles não queriam o fim da ditadura, né? Que eles não queriam aqueles processos de abertura, né? Porque eles iam desaparecer. E aí, o que acontece? Quando vai ter o comício lá da greve lá de São Bernardo, o comício em São Paulo aqui lá no estádio, lá de São Bernardo, eles estão prontos, organizados, com ordem de um general, né, que vinha direto do governo, da presidência da República. Eles tinham ordem de atirar, porque eles não acreditavam que ia vir tanta gente nesse comício, atirar para matar. E aí, quando a polícia está lá, a repressão está lá, preparada para atirar, e começa a vir
centenas de pessoas, né? Homens, mulheres, crianças, velhos, do povo, né? Eles ligam e dizem, olha, temos que abortar, porque não temos como conter essa multidão. E aí eles descrevem isso, naquele momento, a ditadura começa, de fato, a cair, né? Quando tem o comício lá na Vila Euclides, né? Que não se esperava, eles não esperavam essa quantidade de gente apoiando, né, um movimento grevista, né? E gente de vários setores. Então, o que eu estou querendo dizer, uma avaliação rápida, que enquanto esquerda armada, fez oposição, mas sem um forte enraizamento nas camadas populares, a gente não tinha como, estava completamente indefeso, né? Apesar de que tinha uma rede de apoio muito grande e tal, mas não tinha formas de se defender. O que garantiu o fim da ditadura foi o povo na rua. Claro que todo o movimento militante da esquerda ajudou muito, né, com relação a isso. Os revolucionários, né, da esquerda armada, inclusive, tiveram um papel fundamental nesse processo. Mas, de fato, a forma como a ditadura estava organizada, a repressão e tudo isso, exigia povo na rua. Não tinha outra forma de derrubar a ditadura, a não ser que o povo estivesse na rua. Então, só para finalizar, que eu estou vendo que você está com cara de pergunta, Fernando, só para finalizar... Tenho muitas. Eu quero dizer isso, você tem uma vanguarda, né? Assim, vanguarda sem inserção de massa, de povo, não funciona, né? Descolada do povo, por mais revolucionária que ela seja, né? Não resolve, não muda o sistema, não muda a sociedade. Você tem que ter essa junção da vanguarda, das ideias revolucionárias, do partido revolucionário com o povo. É nesse momento que aí é para o governo tremer. Oi, faço para você. Perfeito. Posso? Tá. Bom, foi uma aula. Praticamente ela quase falou tudo que eu tinha para perguntar. Mas essa questão da luta armada eu vou querer aprofundar ainda. Mais para frente nós vamos aprofundar um pouco a questão da luta armada. Mas eu queria, antes de passar agora alguns comentários interessantes aqui, até de aluno seu, que eu já percebi que tem muitos alunos seus aqui. Então, em resumo, existia um discurso pré-golpe, principalmente a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, né? Então, naquele momento histórico, existia um discurso anticomunista, anticorrupção, família, propriedade e Deus. Praticamente essa era a centralidade do discurso naquele momento, né? Não é isso? A senhora confirma? Sim, da classe média. Hã? De uma classe... Isso. E hoje de uma classe média. Sim, sim. Pode falar. Não, é que hoje... E hoje esse discurso... Exato, fala. E hoje esse discurso se repete. Ele se repete na classe média, mas o povo está começando, as pessoas, os setores mais populares, com a eleição do Bolsonaro, também estavam apoiando esse discurso conservador, anti-ciência, né? Acreditava em uma madeira de piroca, sabe, umas coisas do gênero, né? Não, perfeito, foi uma aula. Agora deixa eu só fazer ler alguns comentários do pessoal. O Wilson Pascoal, a camarada meu, trabalha comigo, ele falou, essa fala do Boulos foi marcante. Sim, realmente foi marcante para todo mundo, né, aquele momento. A Mana, deixa eu ver o comentário dela aqui, que tem um monte de comentário. Ele flerta com a ditadura porque ele é um ditador. Aí até você falou referente a que não é um flerte, né? Ele tem um projeto político ditatorial, né? Autoritário, né? Deixa eu ver aqui. Cris Maria é sua aluna, não é isso? Foi. Ela comentou aqui.
fora ditador. Máximo respeito às vítimas da ditadura. A Mana comentou de novo, aquele fatídico dia do golpe de 16, deveria ter saído de lá preso. É interessante isso aqui, porque quando ele homenageou o Ustra naquele momento, era para sair preso. Não tem. O que eu percebo é que as instituições deixam eles falarem o que bem entender, né? Era para ter saído preso dali, então em qualquer lugar não saiu o cara que em qualquer lugar do mundo. A Mana comentou bem. Em qualquer lugar do mundo, só não aconteceu aqui no Brasil, vai preso. Só que eu quero lembrar um detalhe. Exatamente. Aí. Não vamos esquecer que o STF, na época do Getúlio, autorizou a entrega da Olga Benários para os nazistas, que recorreram ao STF, né? E eles autorizaram a entrega. Então, né? Ou seja, as instituições também estavam... o Wilson falou, o ídolo do cara é o torturador Urussa, só isso já demonstra a índole torpe e vil do Capitão Corona. Uhum. A sua aluna aqui, a Cris, asco desse monstro. Aí tem algumas perguntas aqui, o Wagner comenta, texto de não deixar o Brasil cair nas mãos dos comunistas, a história é sempre a mesma. Sim, sempre tem o espectro do comunismo, né? Sempre criam essa narrativa de comunismo, e nunca aconteceu. E é uma coisa incrível, porque em 1964 você tinha Guerra Fria, né? Você tinha a Revolução Cubana, você tinha o Che Guevara, você tinha os comunistas de verdade. Agora você não tem, não nesse mesmo nível, né? Exatamente. O Matheus Moreira, ele fala aqui, muitos saudonistas da ditadura sempre falam que nesse momento era um tempo mais seguro de andar nas ruas. Eu gostaria que a professora que viveu esse momento falasse um pouco sobre isso depois. De fato, tem esse discurso, né? Falar aquele momento, a época da ditadura era melhor, não sei, tem um monte de discurso nesse sentido. Se você puder comentar esse comentário do Matheus, falar sobre isso, seria interessante, professor. Não posso, sim. Olha, Matheus, eu quero lembrar o seguinte, o Fleury, que era o delegado pior de todos, né, do DOPS de São Paulo, ele era também o comandante do Esquadrão da Morte, que perseguia e matava pobre nas favelas de São Paulo. Quer dizer, você tinha uma repressão aos militantes de esquerda, tudo, mas você tinha também uma repressão com morte, com violência de Estado e tudo isso, contra os pobres pretos da periferia das grandes cidades. E em São Paulo, o Fleury, depois ele é denunciado pelo padre Agostinho, como comandante do Esquadrão da Morte e vários outros. Então, o que eu estou querendo mostrar é que, como se faz a segurança, né, que eles diziam é que a segurança, você podia andar pelas ruas, podia, mas nem tanto, né, porque a questão era, como é que a repressão, né, a pobres, pretos, as mortes e tudo isso, também existiam e continuava existindo, né, e não é verdade que você podia andar em segurança. Existia roubos, existia batedores de carteira, existia estupro, só que essas coisas não eram divulgadas. A própria repressão se encarregava, o próprio governo se encarregava de censurar. Só aparecia o que eles queriam, o que era interessante para eles. Jamais deixariam, por exemplo, que se divulgasse o índice de assassinatos, de roubos, de tudo isso. E vamos esquecer também que a população brasileira era bem menor. Né? Era bem menor, que você não tinha esse empobrecimento e essa desigualdade social no nível que a gente tem hoje. Né? Então, isso até um certo tempo, né? Ao final da ditadura, isso acontece o tempo todo.
A gente tem que lembrar que quando tem censura, as pessoas não ficam sabendo de nada que acontece. Quem roubou, quem matou, quantos foi. De vez em quando tentam fazer isso hoje, né? Não vamos. O caso do Covid, né? Da Covid. Não vamos divulgar, o ministro da Saúde, não vamos divulgar essas informações. Era essa a postura. Qualquer informação que mostre deficiências, incompetências, ou que mostre aumento da desigualdade, da criminalidade, né? A gente não era divulgada. Né? A gente não, assim, tem muita coisa que se fala da época da ditadura que quem não viveu pensa que é verdade, e não é. Né? Os mesmos tipos de fake news que tem hoje, tinha na época da ditadura, porque tinha censura, então só saía fake news. Né? Brasil crescendo, Brasil grande, enfim, isso, né? Ame ou deixe, e mais, tinha pena de morte. Na época da ditadura, tinha pena de morte. Perfeito. A Cris, ela fala aqui, ó, mestre Ana Maria, mais de 70 mil mortes pela Covid, corrupção à vista no processo de combate à pandemia pelo Brasil. O que falta para a dita esquerda atual se organizar e reagir? De onde virá o estopim? Ó, a Cris Maria está querendo a revolução, ó. Olha, Cris, se eu soubesse, se tivesse uma receitinha assim, né? A gente já sabe que receita não funciona para isso. Mas eu acho que falta muito a esquerda tomar juízo, né? E começar a trabalhar no sentido de criar uma unidade em torno de determinadas palavras de ordem, que a gente ainda não conseguiu. Está chegando, mas ainda não conseguiu chegar até lá, né? Sim. O Wilson, ele fala aqui, ó, a modelagem da nossa anistia ampla e geral fez muito mal à nossa memória histórica. Não punir os torturadores e os repressores do Estado fez com que os males do regime ditatorial caíssem no esquecimento da população que o vivenciou e o desconhecimento de grande parte de gerações atuais. Ou seja, perfeita a fala dele, eu gostaria que a senhora comentasse. Acho que ele sintetizou bem o que acontece nos dias de hoje. Então, eu sou de um sindicato, né, o ANDES, que é o Sindicato Nacional dos Docentes do Ensino Superior. Eu, no momento, estou no final do mandato, sou a terceira vice-presidente nacional, e sou da Comissão da Verdade, também, do ANDES. E uma das coisas que a gente tem todos os dados de como que se deu a repressão e quem foi morto, quem foi desaparecido, quem foi perseguido, tudo nas universidades, né, na comunidade universitária, são professores, docentes, discentes e técnicos, né, que passaram de 64 até 85, que foi muita gente. E se tem uma coisa que assim, me dói quando eu falo dos governos do PT, é que uma presidente que foi presa, torturada pelo Ustra, eu estive presa com a Dilma Rousseff, inclusive, né? Não ter nem feito uma proposta de mudança da lei da anistia, né? Você anistiar quem praticou crimes de lesa humanidade. Aliás, até isso agora está regredindo, digamos assim, né? Os que conseguiram ser anistiados estão sendo desanistiados, né? É a coisa que, para mim, assim, aí do ponto de vista pessoal, né? Para quem viveu essa coisa e teve a chance, né, de dizer, olha, vamos fazer um projeto de lei mudando a lei da anistia, para mim é o que mais me dói no fundo da alma, porque se alguém poderia ter feito isso, se não tivesse conseguido, pelo menos ter tentado, né? Nem isso se tentou, né? Criou uma comissão da verdade, que fez um relatório de 6.000 páginas e que não deu em nada, né? A sociedade brasileira deve, né? O governo brasileiro deve à sociedade, no seu conjunto, esse pedido de desculpas.
Eu invejo os argentinos, sabe? Que o presidente Kirchner, né, a primeira coisa que ele fez quando ele assumiu foi, depois a mulher dele também, né, dizer, é uma coisa muito simples, ele veio a público, foi uma das suas primeiras falas, dizer que ele pedia perdão, né, ao povo da Argentina pelo que os militares fizeram, que a ditadura fez, e que eles seriam julgados e condenados. E, de fato, foi, né, isso aconteceu, né, e depois criaram, inclusive, um centro maravilhoso que conta, né, de memória e verdade, que conta o que aconteceu. Mas onde não há punição, né, as coisas não se resolvem. Né? Eu já pensei, a gente devia entrar como é que fala? Internacionalmente, em tribunais internacionais, pedindo julgamento e punição para os crimes de lesa humanidade que foram praticados. Essa mancha continua. Não é pagar, anistiar e dar um dinheirinho para as pessoas, não é isso, não. Não tem dinheiro que pague, né, o que foi feito. Isso não se paga com dinheiro, isso se paga com punição. A sociedade precisa perceber que isso não se faz. Né? Isso é contra a própria humanidade. Então, essa anistia não foi uma anistia, né? Foi uma satisfação que se deu, inclusive, para os que praticaram o crime. Agora, vou dizer uma coisa, Fernando, o fato de eles serem contra anistiar, né, e não quererem ir a julgamento, né, significa que eles sabem o que eles fizeram. Por que não abre todos os arquivos? Que medo do quê? Se eles não fizeram nada disso, né? Quer dizer, é uma coisa muito. Se eles acham que não fizeram nada, deixa abrir os arquivos, vai a julgamento, vamos ver. A sociedade tem esse direito. A mãe do Fernando Santa Cruz morreu sem enterrar o filho. Né? A família da Eleni Guariba está aí já adulta toda, sem saber onde está a mãe, né? Que foi enterrada, morta numa casa lá do Rio de Janeiro, na Casa do Terror do Rio de Janeiro, e enterrada, segundo o depoimento da própria repressão, enterrada embaixo de onde se construiu uma pista de pouso. Né? Olha, tem coisas que a própria repressão conta. Esse livro que eu falo, A Casa da Vovó, tem alguns depoimentos que relatam isso aí. O que eles fizeram com certas pessoas. Sem nenhum pudor. Essa anistia não é uma anistia, porque a anistia, de fato, é perdão, mas é perdão, a sociedade pede perdão para as pessoas que foram mortas, torturadas, para as famílias e tal, não para quem praticou esses atos. Né? Que não haja anistia com vergonha do que fez. Exatamente. Professor, agora o pessoal aqui está falando também sobre a luta dos trabalhadores em São Bernardo do Campo, a história da luta pelos direitos trabalhistas, é extremamente emocionante. Aí o Wagner falou, conversei com o metalúrgico que participou desse comício no estádio em São Bernardo, e ele me relatou que quando os helicópteros sobrevoavam aquele local, a multidão levantava bandeirinhas do Brasil para os militares não atirarem neles. Eu estava lá também. Ah, você estava lá? Estava, 79. Sou vizinho de metalúrgico amado. 79, Me conta tudo que enfrentaram, me emociona. Sou fã daquela gente lutadora. Aí o Wilson comenta aqui, faz uma pergunta para você. Deixa eu colocar aqui. Como a professora se sente tendo que defender novamente a democracia? Parecia, até alguns anos atrás, impensável um tamanho retrocesso. Sim. Se você puder comentar essa questão. Como a senhora se sente defendendo? Tem que defender de novo. Então, é que eu nunca pensei
que na minha velhice, eu tenho 71 anos, né? Já estou começando a ficar velha. Vai demorar mais tempo, mas eu já estou começando, né? Eu nunca pensei que eu fosse passar de novo, né? Por isso tudo, né? Eu não acho que é um retrocesso tão grande, não é só uma questão de retrocesso, mas na minha imaginação, o povo brasileiro já estava vacinado quanto a isso, que já tinha, esse processo já tinha acabado. Só que eu vejo o seguinte, é difícil pensar em saída institucional, né, para, assim, nesse momento a gente tem que depender do Rodrigo Maia, do Gilmar Mendes, né, é muito estranho. E eu penso com muita tristeza, né, que talvez eu não esteja aqui quando a gente conseguir, pelo menos, parar essa sangria desatada dos direitos e das liberdades democráticas, né? Quem sabe, é muito triste. Eu fico triste pela minha neta, eu fico triste pelos meus filhos, pelos filhos de vocês, pelas, né, parentes, todas as pessoas que a gente ama, pelos alunos, essa geração toda que não vivenciou o que é uma ditadura, e quando começa a vivenciar uma democracia limitada como a nossa, que não é uma democracia social, é uma democracia só política, né? Chega a esse ponto. Agora, o mais triste mesmo, viu, é pensar que esse homem foi eleito. Né? Foi eleito. Isso eu não consigo me conformar com a perspectiva de que tem 30% da população brasileira quer que eu morra, e se puder, me mata. Isso, é perverso, né? O domínio da sociopatia, né? Que está no Palácio do Planalto. É triste mesmo isso. Mas não perco a esperança de que, né? Pode mudar. O pessoal tá... Bom, eu, sinceramente, depois das eleições de 2018, até eu adoecer, acho que eu adoeci, porque foi um momento muito estranho. Bom, mas vamos lá. A Amanda fala, a lei da transparência há tão pouco tempo aprovada, tão importante para a democracia, querem derrubar, é censura. O Matheus, ele está querendo que a senhora relate mais sobre sua prisão com a Dilma. Se você foi... Em que ano foi essa prisão? Eu fiquei na chamada Torre das Donzelas, né? Sim, tem até um documentário, não tem? Tem. Entre junho de 1970 a maio de 1971, quando ainda tinha o presídio Tiradentes, né? E eu fiquei na mesma cela que estava a Dilma. Eu estou escrevendo um livro, viu? Que ia sair, aí veio a pandemia e um livro de memórias. Atenção, propaganda. Legal. Leiam. Já pode fazer. Um livro de... Qual é o nome do livro? Chama-se A Torre das Guerreiras. Legal. Vai ser publicado quando? Quando vai ser publicado? Tem previsão? Ele estava para sair antes da pandemia, mas agora a editora 106, que era antiga, é uma editora de livros de psicologia, que agora está abrindo uma linha de livros de mulheres, de esquerda, memórias, essas coisas todas. Então, nesse livro eu relato várias coisas, inclusive a minha vivência na Torre, o tempo que eu fiquei na França, meio que exilada, que foram várias prisões, né? Da primeira prisão que eu fiquei mais tempo e que eu fiquei com a Dilma. Eu não sei o que ele quer que relate, então, por exemplo, é lógico que era em outra vida, né? A Dilma era uma militante muito jovem, né? Da Colina, que depois virou VAR Palmares, né? Que é um grupo que nasce em Minas, de luta armada, que fez o roubo do cofre, dos dólares que estavam no cofre na casa da amante do Adhemar de Barros.
E depois, mas ela ficou bastante tempo, e eu estava com muitas figuras lá dentro, né? Não era só a Dilma, estava aquela que eu falei, a Eleni Guariba, tinha direções da LN, da VPR, estava com a Guiomar, que foi todo o grupo armado, né, as mulheres do grupo armado da LN, a Guiomar, a Cida Costa, a Luísa Belocchi, tinha, enfim, não era só a Dilma, a que vira presidente é a Dilma, né, mas as que estão todos no documentário lá, né, a Torre das Donzelas. Mas eu sempre quero mostrar, inclusive para as pessoas que estão me perguntando sobre o que é estar com a Dilma, que nós éramos pessoas comuns. Não tem essa de herói, sabe? De, fulano foi um herói, sabe? Eram pessoas comuns, jovens, revolucionários, mas pessoas comuns que estavam militantes, que tinham um projeto de sociedade e lutavam por esse projeto de sociedade, e se juntavam com outros, né? E que iam até o fim. Isso é uma coisa quase de adolescente, né? A gente acha que não vai morrer, que vai viver para sempre, né? Quando você tem 19, 20 anos, né? Até tem gente que foi presa com 16 anos de idade, né? Que era militante do movimento secundarista. Então você acha que não vai morrer, a perspectiva é de que a gente discutia, inclusive com a Dilma, com todo mundo, na cela 1, onde eu fiquei, quem ia ser o próximo ministro da Educação, né? Quem que seria, enfim, a gente tinha um projeto de sociedade. É claro que quando você vai preso, na forma como a gente foi, você começa a perceber que a esquerda vai continuar sendo presa e que vai acabar, né? Isso aí era muito, muito claro. Que foi o que acabou acontecendo, né? Pelo menos aquela esquerda, que não tem saída, né? Você lutar armado contra Exército, Marinha Aeronáutica, mais a CIA, né? Um grupo pequeno, sem estar decididamente implantado junto ao povo, é óbvio que ia cutucar o leão com vara curta, mas a gente acreditava que ia ganhar, né? Então, assim, eu não me acho uma pessoa, não foi derrotada, eu me considero uma sobrevivente, uma pessoa vitoriosa, né? Eu não fui uma vítima da ditadura, né? Apesar de que o tempo todo eles estão tentando transformar a gente em vítima, né? Apesar da tortura, do pau de arara, de tudo isso, que todas nós passamos, não tem mais ou menos, né? A tortura funciona igual para todo mundo, né? Acho que a gente conseguiu avançar para o conjunto da sociedade brasileira em muitas coisas, inclusive fazendo essa discussão agora, né? Que se a gente não tivesse feito a luta armada, essa discussão não estaria acontecendo, não dessa forma. Estou me esticando muito, né? Oi, Fernando. Oi? Tá me escutando? Agora sim. Tá me escutando? Sim, sim. Tá. Então, vamos agora prosseguir na questão. Aí daqui a pouco eu falo mais. Tem bastante comentário aqui. Nós estamos com mais de 20 pessoas vendo a gente. Eu queria entrar na questão agora, depois dessa contextualização histórica. Aí agora vamos falar dos movimentos de luta armada, tá? Então, você fez parte da frente de massas, né, da ALN, né? Gostaria que você explicasse o que seria essa frente de massas, explicasse para os internautas que estão nos vendo aí. Então, essa frente de massas, ela participou diretamente ou ela era mais na questão logística, essas coisas? Se você puder comentar. Você tem as organizações armadas, elas tinham uma certa compartimentação entre os vários setores, né? Quem ia para o GTA, que era o Grupo Tático Armado, que era o grupo que fazia
as ações militares todas, né, armadas, eram pessoas que já estavam clandestinas, né? E você tem esses grupos que vão fazer, tinha, né, as expropriações para bancar a militância, os militantes, para bancar a organização e para bancar a formação, entre aspas, né, de um exército para lutar, né? E você de massas, e você tem também um setor a frente de massas, todas aquelas pessoas que estão legais, né? Que não estão clandestinas, estão legais. Por exemplo, eu era presidente do centro acadêmico da Faculdade de Serviço Social, do Noturno. Então, isso aqui, quer dizer, frente de massas, aqui o trabalho que eu fazia, que era legal, que era público, era junto a esse setor, tá? Aos estudantes daquele curso, e junto com o movimento estudantil. Mas, então, a UNE e a UE, nessa época, já estavam clandestinas, mas elas continuavam existindo. Você tinha a organização das manifestações, das passeatas, e, ao mesmo tempo, esse contato com as massas possibilitava você conseguir apoio logístico, né? Porque eu era apoio logístico. Eu estava na frente de massas, mas eu era apoio logístico. Isso quando precisava esconder alguém, guardar alguém, eu tinha os contatos para guardar essas pessoas, né? Ou alguém ficava doente, precisava de remédio, ou você tem médicos que eram da frente de massas, mas ao mesmo tempo eles atendiam as pessoas que ficavam doentes ou que eram baleadas em algum tipo de ação. Então, isso também é apoio. Se não existir o apoio logístico, e ele se forma a partir da sua participação, de você enquanto frente de massas, você não tem como sobreviver, né? E o que não foi legal o que não aconteceu é que essas frentes de massa, elas não se espalharam, né? Elas não se ampliaram. A massa não aderiu à guerra, à guerrilha, à revolução, mas primeiro porque tinha medo, muito medo. Viver sob repressão é terrível. Viver sob a ditadura da forma como estava é terrível. Então, é importante você ter gente, é super importante. Não, e até hoje eu defendo, a gente tem que começar a partir para as bases, para fazer todo um trabalho de organização do povo, mais gente, né, de multiplicar muito, né, a consciência, né, juntar essa vanguarda que está aí, todas elas, com as suas bases, e, sei lá, para os bairros, para a periferia, para as praças, sabe? Fazer um trabalho, isso é fazer trabalho de frente de massas. Não sei se eu consegui explicar. É que faz tempo que eu não explico isso, né? Então, respondi o que você me perguntou, Fernando? Sim, Então. alô? Pode falar. Não, tem também, você tem que conseguir remédios, tem um monte de coisa. E existia a ideia de que se formaria uma coluna guerrilheira no campo, né? Que é o caso do Araguaia, né? Que tem que fixar Sim. base e tal. E que existia também uma guerrilha, tinha que ter a guerrilha na cidade dava suporte para a guerrilha no campo, com grana, Perfeito. né? Com alimento, com tudo. Entendi. E um dos líderes da LN foi o Marighella, né? Fundador da LN, né? Não só liderança, Fundador, né? mas um dos fundadores. Aí, vou querer colocar tem uma música do Racionais, não sei se você já escutou, que é Mil Faces de um Guerrilheiro, de um Homem Leal, quer dizer, Mil Faces de um Homem Leal, que vai falar sobre o Marighella. Então, eu vou colocar aqui, aí, só um minutinho.
O áudio não estava aparecendo, né? Não, não ouvi. Tava sem áudio, né? Sim, Deu um problema aqui. Mas enfim, acho que o pessoal conhece a música, então vamos prosseguir. Aquela hora tinha dado certo do áudio do Boulos, mas agora não deu. Então tá. Então aí um dos fundadores da Ação Libertadora Nacional, né? Você teve contato direto com ele ou não, professora? não, eu nunca tive contato direto com Marighella. Eu tive contato com gente que tinha contato direto com ele, né? O Carlos Eugênio, Clemente, algumas pessoas que estavam próximas dele, mas eu não, eu nunca cheguei, e ainda bem, né? Senão provavelmente eu teria morrido. Ainda bem, quer dizer, precisava, né? As coisas eram estanques, se tomava muito cuidado, né? Com a segurança. Sim. Uma das coisas que eu queria entrar é na questão do... Porque assim, ó, às vezes hoje a gente critica muito essa questão de armas, né? Atualmente. Mas aquele momento histórico, a única saída não, mas a conjuntura exigiu que fosse dessa forma. A senhora concorda com isso? Porque existiam também outros movimentos que pacíficos. Até o PCB, né, o Partido Comunista Brasileiro, tinha uma estratégia diferente, não é isso, professora? Não, é que era um momento em que tinha, inclusive, a vitória da Revolução Cubana, né? Que foi uma forma diferente de... A Guerra do Vietnã, que também era uma guerra de guerrilhas, né, no Vietnã, a teoria do foco, do Régis Debray, né, o Che Guevara, dizendo que a gente precisa criar 1, 2, 10, muitos Vietnãs, né, para enfrentar o imperialismo norte-americano. Então, era uma conjuntura em que isso se colocava, né, o tempo todo. Depois o Debré faz a autocrítica em relação ao foquismo dele. A Helene nunca foi foquista, né, era outra coisa, mas o momento histórico e tudo que tinha acontecido antes nos levava a achar que a única saída era através da luta armada, né? Agora, eu tenho, assim, por exemplo, uma coisa que pouca gente sabe. O único país do mundo que conseguiu fazer uma revolução através de uma greve geral, por exemplo, foi a Suécia, né? A social-democracia sueca começa após uma greve geral e a morte das lideranças. Mas, assim, tem muitas propostas. Na época, se discutia várias propostas sobre a forma que se daria a revolução. Você tinha a experiência da China, da Revolução Chinesa, da Revolução Cubana, da Revolução Russa, né? Todas se deram pela luta armada, né? Então, porque a gente sabe que o poder, né, o governo nunca vai entregar o poder e o sistema nunca vai cair. É difícil de forma institucional, não é votando, né, não é através de eleição que isso vai acontecer. Mas até eu sempre, agora, eu acho que a gente tem que buscar soluções dentro da nossa realidade, né, do que está... do que é o Brasil, de quem somos nós, como está a correlação de forças nesse momento, né? Não é naquele momento a luta armada fazia sentido para vários lugares do mundo. Não era só no Brasil, né? E você vê, agora já nem tanto, porque muitos companheiros meus já morreram, mas você vê gente que viveu essa época e que não participou dos movimentos todos, a culpa que essas pessoas sentem, meio assim, tipo, eu traí, sabe? Eu não era revolucionário, enfim. Você tem gente que se arrepende de não ter participado hoje. Mas custou caro, né? Custou muito caro.
muita gente morreu, a gente não tem ideia até da quantidade de gente desde 1964, não é só da luta armada, não. Gente, operários, camponeses, gente que não estava fazendo luta armada, né? Que morreu. Tem um livro da Comissão da Verdade, que chama-se O Direito à Memória e à Verdade. Eu tenho o primeiro volume, que relata casos de todos, né? Que desde é um livro gigante, desse tamanhão assim. O primeiro volume, o segundo provavelmente não vai ser feito, é do Ministério da Justiça, né? Que tem relatos de todos os casos que chegaram até eles, que é muita gente, não é só 400 e pouco, né? Provavelmente chega a 30 mil, ou mais. Porque nossa, muita gente. É muita gente. A LN, por exemplo, tem uma avaliação de que provavelmente era a organização que tinha mais de 5 mil pessoas militantes, entre frente de massas, apoio e grupos armados, no Brasil inteiro. Entendi. Uma das coisas nessa questão da luta armada que eu gostaria agora é necessário que a gente problematize a questão da violência, né? Porque o que acontece? Às vezes existe uma narrativa colonizadora, principalmente da mídia hegemônica e de outros meios, que incidem diretamente na opinião pública, na questão sobre violência. Ou seja, a gente precisa descolonizar a violência e desconstruí-la, e encontrar no meio dos seus destroços o que é de fato a violência, né? Quem a pratica e o que é a reação. Uma frase que é bem marcante, que é do Malcolm X, que ele fala: não confundir a reação do oprimido com a violência do opressor. Então, às vezes, a gente coloca violência tudo no mesmo saco, mas não é. Né? A gente precisa saber separar e desconstruir essa narrativa, que é muito pujante, principalmente na mídia, na hora da construção da opinião pública, né, pela mídia, quando coloca a violência como uma coisa só. Mas existe essa questão também, a gente não deve confundir essa reação, principalmente naquela época foi uma reação, né? A luta armada foi uma reação ao que estava posto, e não pode ser tratada como algo violento, e sim uma reação, pois existia um mecanismo opressor instalado no Estado brasileiro, né? Oi. Tá escutando, professora? Agora voltou, sim. Alô? Sim. Oi, tudo. Então, vamos lá. Então, a sua experiência no movimento, o pessoal que conseguiu entender. E, bom, essa praxe de luta armada não é possível repetir hoje, né? Ou seja, é um outro momento, não tem como ter hoje não é impossível acontecer isso, não é isso, professora? Olha, assim, na década de 60, as pessoas você tinha vários grupos, né, assim, internacionais, inclusive nos Estados Unidos, e tinha essa discussão, luta pacífica, né, revolução pacífica ou revolução violenta. Você tinha o Martin Luther King, você tinha a luta pacifista, né, e tinha em relação ao movimento negro, você tinha o Malcolm X, você tinha grupos diferentes, com posturas diferentes. O argumento que se usava naquela época era o seguinte: a quantidade de gente que morre todos os dias de fome, de descaso, agora vamos dizer de Covid, você quer uma coisa mais violenta do que isso? Como é que você pode chamar a reação a isso de violência? Né? Como é que você vai oferecer flores, né? A música do André, para não dizer que não falei de flores, para quem vai lá na favela e mata o seu filho? Né? Então, tem, assim, quando a gente vota em alguém, isso é outra questão. Você dá a essa pessoa o direito ao uso legítimo da violência. Então, ele pode ser, a violência dele é legítima e a violência de quem ele oprime não é. Né? Agora, eu acho que cada povo acha o seu próprio caminho. O problema é você querer que
substituir, né, fazer a luta pelos outros, pelo povo, pelas massas, né, pelos trabalhadores. Pegar uma vanguardinha de classe média e colocar essa vanguarda na frente da luta. Agora, quem vai definir se vai ser violento, se não vai ser violento, não somos nós. É o processo histórico. Quem diria, né, que vamos pegar a Rússia, em 1905, que começa com um movimento social extremamente forte, né, que é reprimido violentamente, né, cai o governo, tal, mas não muda muito. E depois, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, se não tivesse um exército, se o exército russo não tivesse rachado, certo? E apoiado a revolução, não teria tido a revolução. Mesmo tendo aquele grande movimento de massas que tinha na Rússia. No caso da China, a mesma coisa. Revolução tem que ter povo, seja violenta ou não. E quem escolhe a forma não somos nós que dizemos vai ser assim. O que você tem de levantes populares aí pelo mundo afora, que não conseguiram mudar o sistema, mas chegaram bem perto, é grande, é muito grande, né? E tem mais, a violência do Estado é terrível. O povo aí na periferia está o tempo todo sofrendo dessa violência. Uma violência armada. Eles têm a força das armas, né? O tempo todo que é usado contra nós, inclusive contra quem votou neles. Né? Então, discutir o uso da violência nesse momento é até assim, estranho, porque a violência que está acontecendo desse tanto de gente que vai morrer de fome ou vai morrer de Covid, né? Que você vai dizer para essa pessoa se ela resolver se organizar e sair por aí fazendo justiça com as suas próprias mãos, né? Claro, eu não estou falando em linchamento, nada disso. O que eu estou querendo dizer é que não tem a receita. E quem define isso não é a gente, né? Mas, de qualquer forma, a entrada do capitalismo no campo, você quer uma coisa mais sangrenta? Os 400 anos de escravidão, de pelourinho, de assassinato, isso não é violento? A violência, existe uma violência boa e uma violência... A violência do governo é sempre boa, da polícia militar, sabe? Acho que a gente tem que refletir sobre isso sempre que dizem, mas assim, a gente não pode ser violento. Não vamos esquecer que o Estado é violento, nós vivemos um Estado, uma repressão terrorista, né? A violência do Estado é forte, e a gente não tem como lutar contra ela distribuindo flores, né? É triste, é muito triste isso. Mas uma parte da humanidade, se puder, atira na gente. Pequena, mas não é a maior parte, mas... Sim, perfeito, professora. Peguei em armas, mas né, eu era numa organização que concordava com isso, então eu também sou responsável, né? Por isso. Sim, na época também tiveram várias outras, né? MR8, né? Teve VAR Palmares, né? A VPR, a Vanguarda Popular Revolucionária, a Ação Popular, a AP, que chegou a fazer uma ação e todo mundo foi preso, foi a única que eles fizeram, que era um pessoal mais de luta de massas, né? Você tem o PCdoB, que também montou a guerrilha do Araguaia, né? Naquela época. Sim. Então, você tinha muitos grupos. Tinha a Colina, tinha no Rio Grande do Sul, o MNR, o Movimento Nacional Revolucionário, que era do pessoal do Brizola, que depois uma parte virou VPR, e você tinha vários grupos, né, organizados, armados e organizados. Dá uma certa nostalgia. Não entendi. Não, há uma certa nostalgia, né, porque a gente... que viveu essas coisas,
E nesse momento você vê tudo isso acontecendo e a gente tem que dizer, não, calma, vamos pensar, né? A gente sobreviveu, então estamos aqui para contar essa história e vamos tentar não repetir os erros do passado, né? Que tem, houve muitos erros. E um deles era isso, partir para a luta armada sem ter a efetivo enraizamento nas massas, né? Ou seja, então faltou, então a luta armada, então você considera que foi um erro histórico pelo fato de... Foi um erro de avaliação, é isso. Pelo fato de não estar junto com as massas. Sim, sim. Mas também não havia possibilidade, a ditadura implantou o terror, que não havia como as pessoas, mas a gente achava que as massas iam nos seguir. Então, foi, de certa forma, foi um problema de uma análise da correlação de forças que não estava correta. Mas você tinha também o Che Guevara na Bolívia, tinha assim, né? O Vietnã ganhou a guerra, então tinha um clima, né? Os vietnamitas ganharam a guerra. Então, existia um clima a favor, né, da luta armada. Sim. Bom, deixa eu passar aqui para os comentários para a gente tentar finalizar os comentários. O Wilson, ele fala Torre das Donzelas, é um ótimo documentário, ótima dica para depois da live. O Matheus comenta sobre o seu livro, quero muito ler. Todos queremos, Matheus. A Cris fala, quero uma live sobre o livro depois. A Irenita, ela me assusta a apatia social, bem a música do Cazuza. Vejo pessoas com ideias progressistas e apoiando ações retrógradas. Tuas ideias não correspondem aos fatos, o tempo não para. O que será que está acontecendo? O Matheus agradece pelo relato. Irenita, parabéns pela história e pela contribuição para a democracia. Obrigada. A Cíntia, que história, belíssima, show, mesmo obrigada por seguir na luta. O Wilson também agradece pela iniciativa e pela professora por compartilhar conosco sua especial e heróica experiência de luta. O Marcos Miguel França, ele fala sobre a violência, está em todas as camadas, mas num grau muito maior nas periferias onde se concentra negros. E aí a violência do Estado está tendo totalmente um genocídio negro, de fato. Sim, aí a gente praticamente, aí o que eu vou... Eu queria que você fizesse para a gente finalizar, ou se você tem mais alguma coisa para complementar toda a aula que você deu aqui, que foi uma aula, aprendi muita coisa e o pessoal também deve ter aprendido. Alguma consideração final e alguma palavra de esperança, porque eu acho que o Brasil está triste. O Brasil não é o mesmo de antigamente, não é o mesmo. A gente percebe que há uma tristeza profunda, mesmo em muitos que nem sabem, às vezes tem pessoa que nem sabe o que está acontecendo, mas a gente vê tristeza, pois nós estamos vivendo um momento de caos social, caos econômico, sanitário, somatizou tudo isso com o Bolsonaro no poder que está nem aí, não temos ministro da Saúde, não temos ministro da Educação sempre saindo entrando outro pior, enfim. E a democracia em constante tensão, em constante risco. Aí, se a senhora quiser fazer algumas considerações finais, porque você tem uma experiência histórica muito importante e você tem muita coisa para tentar nos acalmar a sociedade de hoje, né? Então, se você puder finalizar com isso, uma palavra de conforto para essa atual sociedade. Primeiro eu quero lembrar e deixar muito claro que isso não é uma experiência pessoal minha, Ana Maria, né? É uma experiência de um grupo grande, coletivo, grande, de jovens, né? Que eram jovens e que tinham uma proposta para a sociedade brasileira, porque a gente já pressentia a fratura social que ia acontecer nesse país, né? Então,
além da questão de luta pela revolução, tinha também a gente querer dar nossa contribuição para que o Brasil fosse um país mais justo, mais decente, né, menos aliado do capital estrangeiro ou do imperialismo. Mas, assim, aí, se for falar, isso foi um grande coletivo que fez, isso foi trabalho de um grupo grande de gente que lutou, que morreu, e alguns sobreviveram. Por acaso, eu fui uma das sobreviventes, né? O que acirrou bastante ter participado e ter vivido tudo isso, acirrou muito o meu instinto de sobrevivência. E que, nessas situações, como a que nós estamos vivenciando hoje, a gente tem muito mais recursos pessoais do que parece. Aparentemente, a gente a gente não tem nada que fazer, está impotente, mas nós temos muitos recursos pessoais que a gente descobre na luta pela sobrevivência, né? Então, eu acho que é um momento da gente parar para pensar, né? Cuidar da vida, porque a gente quer viver, quer sobreviver, quer que isso passe da melhor maneira possível para a gente, e que não tem esperança se não tiver luta. Que ou a gente luta, ou a gente morre. É isso que está aí dado, né? O real está nos trazendo isso. E vamos resistir. Vamos resistir em casa, vamos resistir em live, vamos resistir garantindo a nossa vida, né? E a vida de todas as pessoas que nós amamos, a todas as pessoas que estão passando por esse momento. E mais, não vamos esquecer a nossa condição de privilegiado. Nunca. Nesse momento, a gente está aqui numa live, na frente de um computador, com acesso à internet, fazendo essa discussão, né? É um privilégio. É um privilégio que a gente tem que usar a favor do conjunto dos trabalhadores da sociedade brasileira, né? E é isso que mantém a gente vivo, é isso que dá força, é isso que eu não desisto nunca, né? Eu vou morrer lutando. Eu acho que é isso que a gente tem que assimilar. Eu agradeço muitíssimo vocês terem ficado aqui, terem me ouvido. Eu sempre fico meio tímida quando é para falar de experiência pessoal, porque a gente personaliza, né? Mas a minha experiência é a experiência histórica de um grande grupo, né? E é isso que a gente tem que trazer. Obrigada, muito, muito obrigada. Perfeito, professora. Ó, que história, que guerreira. A Simone Oliveira, que foi minha professora na faculdade de História, ela fala: parabéns pelo debate e iniciativa, Fernando, e pela excelente aula e relato da professora Ana. Obrigada, professora, pelo exemplo de luta, resistência e defesa da democracia. Bom, praticamente os comentários sintetiza como foi essa live. Ó, já passamos de 1h44. Acho que já está bom. A gente poderia ficar aqui mais tempo, mas senão a live fica muito longa. Eu quero agradecer imensamente a senhora ter aceitado o convite, né? Quero agradecer ao Maurício por ter feito esse contato. E com certeza teremos outras oportunidades sobre outros temas, sobre outras questões, até mais contemporâneas, se você quiser, que você também trata de outros assuntos. Até eu vi alguns vídeos seus, algumas entrevistas referente a políticas públicas, né? Você tem algumas entrevistas relacionadas, até acho que no seu currículo tem alguma questão de política pública, né? Não sei se é na questão do mestrado, né? Mas é um tema importantíssimo, principalmente na atual conjuntura, que a gente precisa muito dessas políticas públicas que estão querendo desmontar todo tipo de política pública, né? Principalmente com esse governo. Mas espero que um dia a gente consiga fortalecer de novo as políticas públicas que estavam engatinhando somente no passado. Mas, enfim, então eu agradeço imensamente sua presença, foi muito produtiva a live, aprendi muito e ficou registrado, compartilha, quem não conseguiu ver no momento vai conseguir ver depois.
E é isso, professora. Agradeço de coração mesmo a sua presença, tá? Obrigada. E quando a gente puder, vamos para a rua. Vamos para a rua, sim. Após pandemia, é a única forma, vamos ter que lutar na rua. Exatamente. Tá bom, professora? Boa Muito noite. obrigado. Então, boa noite e até a próxima. Até a Boa próxima. noite, pessoal que acompanhou. Até a próxima. Tchau.